E aí galera, boa noite. Bom, hoje a gente vai falar sobre meiose. A nossa última videoaula nós falamos sobre o processo de mitose, processo de divisão celular, no qual uma célula com 46 cromátides vai dar origem a outra célula também com 46 cromátides. Tá? A outras duas células com 46. No caso da meiose, o processo é para formação de gametas. Então, nesse caso, vai dar o número de cromátides ao final do processo, será, na verdade, a metade do que vem no processo de mitose. Bom, a meiose ela é um tipo de divisão celular que vai produzir células com metade do número de cromossomos das células originais. Eu friso bem muito esse termo número de cromossomos porque é um termo meio errado, visto que ao final do processo a gente não tem cromossomo, a gente tem cromátides na forma de cromatina. Então, assim, lembrando que quando fala metade do número de cromossomos das células originais, na verdade é metade do número de cromatina, tá, que você tinha na célula original. Então isso tem que ficar bem na cabeça de vocês, tá, para poder não confundir, porque o livro não distingue bem cromossomo de cromatina, mas na hora da prova o bicho pega. Os gametas formados da união das 4 células, gametas formados da união, não vai ficar com 4 vezes o número de cromossomos, visto que cada material genético, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, tem metade. Então vai dar uma célula com o número total da espécie. Nos animais, esse processo de produção vai acontecer durante a formação dos gametas, tá? O espermatozoide, no caso dos animais masculinos, e os óvulos das fêmeas. E no caso das plantas, durante os processos de esporulação. O processo de meiose ele vai dar origem a partir de uma célula, você vai ter a formação de 4 células filhas. Essas 4 células filhas, cada uma delas com metade do número de cromátides da célula mãe. A meiose, eu costumo brincar que ela é basicamente 2 mitoses consecutivas. E não deixa de ser verdade. Até os mesmos nomes, tudo é basicamente a mesma coisa. Então, você tem na meiose 2 divisões. Uma primeira divisão, que vai ser dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E uma segunda divisão, que vai ser dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Bom, nossa, professor, é muita coisa para lembrar. Gente, se vocês sabem mitose, vocês vão saber meiose. Tá? Como nós já falamos, lá na mitose, o que acontece na prófase? Desaparecimento da carioteca, condensação do material genético, migração dos centríolos. Aí na metáfase, alinha todo mundo no meio. E na anáfase, separa todo mundo. E na telófase, volta a célula, separa a célula da origem a 2. Então, poxa, gente, é a mesma coisa. Vocês vão ver que o processo tem diferença? Tem. Tem algumas peculiaridades? Tem. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é a primeira divisão. Tá? Ela é considerada uma divisão reducional. Depois eu vou explicar por que ela é chamada de reducional. E ela vai ser dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Bom, qual é o gargalo da meiose? É a prófase 1. É onde é a parte mais complicada. Por quê? O que acontece na prófase 1 que deixa tanta confusão assim? Bom, durante a prófase 1, o que vai acontecer de diferente do que aconteceria anteriormente na prófase da mitose? Lá na prófase da mitose, simplesmente os cromossomos se condensavam. Então ficava aqueles 46 cromossomos espalhados lá no citoplasma, no núcleo. Ficavam aqueles 46 cromossomos espalhados lá dentro. Aí, esses 46 cromossomos, depois que a carioteca se desfizesse, eles iam se alinhar um embaixo do outro. Prófase da mitose. E o que acontece aqui? O que acontece neste caso especificamente? Neste caso especificamente, ainda na intérfase, o que você vai ter? O cromossomo, a cromátide da sua mãe,
vai ficar do ladinho da cromátide do seu pai. Nós temos 46 cromossomos, 46 filamentos de cromatina. Esses 46 filamentos, que são assim, ó, 46 filamentos, esses filamentos eles estão organizados em pares. 23 vêm do seu pai, os outros 23 vêm da sua mãe. Então, esses cromossomos, na hora do processo de meiose, o que vai acontecer com eles? Eles vão parear. Ah, mas como assim, professor? Bom, gente, esses cromossomos, por que esses cromossomos homólogos, que esses cromossomos, um que vem do seu pai e o outro que vem da sua mãe, se alinham? Gente, esses cromossomos, eles determinam características. Se seu pai tem uma determinada característica dominante e a sua mãe tem uma característica recessiva, estão alinhados nesses cromossomos. O do seu pai vai dominar sobre a sua mãe e vice-versa. Então, o que vai acontecer na prófase 1? Os cromossomos homólogos vão parear um ao lado do outro. E eles vão estar duplicados, tá? Esses cromossomos vão estar duplicados, então você vai ter o cromossomo do seu pai pareado ao ladinho do cromossomo da sua mãe. E daí, professor? Daí que aí é que começa a complicação. Por quê? Quando esses cromossomos ficarem um ao lado do outro, vai acontecer um fenômeno chamado de crossing over, ou permutação genética, né? Troca, permuta, troca. Por quê? É a perninha do cromossomo do seu pai e a perninha do cromossomo da sua mãe vão dar uma roçadinha um no outro. Literalmente, eles vão se esfregar. Eles vão dar uma cruzadinha um sobre o outro e vão atritar até que haja a troca de material genético. Ah, professor, mas isso não é complicado. Bom, não é mesmo. Qual é o problema? O problema é que na biologia o pessoal adora dar nome para as coisas, né? Então eles deram nome para isso. Então eles criaram fases para explicar esse processo e o nome são essas aqui. Tá? As subfases da prófase são o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Professor de Deus, eu vou ter que decorar isso? Bom, gente, dificilmente isso tem caído no Enem, essas subfases, né? O decoreba dessas subfases. Mas quem está fazendo vestibular seriado, esse tipo de coisa, é importante saber. E como é que a gente vai saber? Gente, a única vez, eu também tive muito problema para poder decorar isso quando eu fiz meu ensino médio. Então, assim, eu só consegui decorar isso lembrando do Led Zeppelin, tá? Aquela banda de rock. Então, para mim, eu sempre coloco assim, ó, Led Zeppelin deu dinheiro. Então, é LZPDD. Foi o único jeito que eu consegui decorar isso. Então, você decora quais são as letras e quais são, pelo menos, as sequências. Então, LZPDD. Tá? Led Zeppelin deu dinheiro. LZPDD. A primeira fase é o leptóteno. No leptóteno, o que vai acontecer? Esses cromossomos já estão duplicados lá na intérfase. Então, eles chegam na prófase duplicados. Então, eles vão se condensar no leptóteno. No zigóteno, os cromossomos homólogos começam a parear um com o outro. O cromossomo número 1 pareia com o número 1 da sua mãe. O número 2 do seu pai pareia com o 2 da sua mãe, até chegar no 23. No paquíteno, cada par de homólogo forma uma díade com 4 cromátides. O conjunto é chamado de tétrade, que está um do lado do outro. É isso que eles estão falando. Tá? Díade é porque são 2 cromossomos. Tétrade porque cada um tem 2 pernas, tem 4 pernas no total. Então é um jeito mais bacana de confundir vocês. Então, só para lembrar que no paquíteno eles vão ficar um do ladinho do outro, bem próximos mesmo, tá? E vão começar a encostar uma perninha sobre a outra. No diplóteno, depois de encostar essas perninhas, eles começam a dar uma pequena afastada e a diacinese eles terminam de dar uma afastadinha. Nesse outro slide eu vou ver melhor. Então, lá, o leptóteno, a condensação dos cromossomos. No zigóteno, o pareamento. E aqui eles estão destacando um negócio que eu não falei anteriormente, mas são as sinapses, que é um complexo proteico que cola esses cromossomos para ficar bem pertinhos um do outro. Depois, no paquíteno, vai haver a troca, né? Eles dão essa roçadinha entre as pernas das cromátides homólogas dos cromossomos. Depois que houve a troca,
Acontece o diplóteno, que dá uma pequena afastada, mas ainda ficam presos, tá vendo? E depois a diacinese, que eles separam completamente, mas ficam presos pelo quiasma, que é essa troca do crossing over ali. Aqui só mostrando, gente, o crossing over promovendo variabilidade genética, porque essa é a função dele. Porque quando você tem dois materiais genéticos, um vindo do seu pai, o outro vindo da sua mãe, então duplicados, se fosse segregar separadamente, eles dariam só dois tipos. Com o crossing over, você tem um aumento dessa variabilidade genética, então isso aumenta a variabilidade genética da espécie, o que aumenta a resistência, e etc, 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 que é relacionado à ecologia, que eu não vou colocar em detalhe agora. Bom, ocorrido o crossing over na prófase 1, partimos para a metáfase 1. Qual é a diferença da metáfase 1 para a metáfase da mitose? Bom, a diferença é que aqui você vai ter um cromossomo homólogo, um ao lado do outro. Então você vai ter aquele monte de par de cromossomos homólogos. Ou seja, vão estar 23 pares alinhados ao centro da célula, enquanto que na metáfase eram 46, todos um embaixo do outro. Aí daí que é a mesma coisa, eles vão estar presos pelo fuso meiótico, nesse caso, ou fuso acromático, ligados pelo centrômero, tá? Então, é a mesma coisa, não muda. Na anáfase, o que vai mudar nesse caso? Nesse caso, vai mudar é que, ao invés de você ter a separação das cromátides, você tem a separação dos cromossomos homólogos. Você tinha 23 pares. 23 cromossomos vão para um lado, 23 vão para o outro. E, por fim, chegamos na telófase 1. A telófase 1 ela tem bastante coisa de diferente. Por que ela tem bastante coisa de diferente? Porque no caso da telófase 1 especificamente, você não vai ter a remontagem da célula completa. Porque a segunda divisão vem logo depois. Então o que vai acontecer? Os cromossomos duplicados chegam aos polos opostos, mas permanecem duplicados. Eles dão uma respirada? Dão. Eles dão uma respirada e uma pequena desennovelada, mas permanecem duplicados e condensados. Tá? Nesse período, o que vai somente acontecer? A intercinese. Ocorre então a separação da célula. Tá? Ocorre a citocinese e separam-se as duas células. Bom, entre a telófase 1 e a próxima divisão existe um período. Esse período é um período em que a célula está promovendo divisões. O que ela está fazendo lá? Promovendo a duplicação do centríolo. É isso que ela está fazendo lá. Tá? A gente vai falar dela aqui, ó, logo depois. Então, recapitulando. Prófase 1. O que acontece na prófase 1? Mesma coisa que de todos. Condensação dos cromossomos. No caso da prófase 1, ela é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Você tem a condensação dos cromossomos homólogos, pareamento dos cromossomos homólogos, formação dos quiasmas, troca do material genético. Depois da troca do material genético, eles ficam presos pelos quiasmas e esperam a segunda, que é a metáfase. O que acontece na metáfase? 23 pares de homólogos alinham no meio da célula na anáfase, 23 cromossomos para um lado, 23 cromossomos para o outro. Na telófase ocorre a citocinese e a célula tem 23 cromossomos. 23 cromossomos. Quando vai iniciar a segunda divisão, a gente tem um intervalo entre essas duas divisões, que é chamado de intercinese. O que acontece na intercinese? Duplicação do centríolo. Basicamente, só isso. Então, na intercinese, você vai ter a duplicação do centríolo. Beleza. Teve a duplicação do centríolo, o cromossomo ficou, beleza, você tem a célula com 23, vamos iniciar a segunda divisão. O que acontece na segunda divisão? Gente, a segunda divisão é igual a mitose. Só que ao invés dela acontecer com 46 cromossomos, ela vai acontecer com quantos cromossomos? 23. Ela é igualzinha na mitose. Os cromossomos vão se condensar, separação migração do centríolo, formação do fuso mitótico, formação do fuso acromático, ok? E encerra-se a prófase.
2. O que vai acontecer na metáfase 2? 23 cromossomos vão ficar alinhados certinho no meio da célula, presos ao fuso mitótico, um embaixo do outro. Só que aqui, nesse caso, vão ser quantas células? Só 2 células. 23 aqui, 23 aqui. O que acontece depois? Anáfase 2. 23 cromátides para um lado, 23 cromátides para o outro. Isso nas 2 células. Ou seja, cada 23 dessa aqui vai dar origem a uma célula. Ou seja, ao fim do processo, você tinha o quê? Você vai ter 4 células filhas. Como você tinha lá no início do processo 46 cromátides, aqui você vai ter 23 cromátides, 23, 23, 23. Então, fazendo a comparação entre os dois processos. Então, olha aqui, ó. Vamos supor aqui uma célula, 2N, né? Vamos supor que tenha 46 cromátides, prófase, da mitose. Aqui, prófase 1, meiose. O que vai acontecer? Aqui, ó, intérfase, duplicado, bonitinho nos dois lados, olha. O que vai acontecer aqui? Os 46 cromossomos duplicados. Aqui, os 46 cromossomos duplicados, mas eles estão organizados em 23 pares. Metáfase. Eles vão ficar alinhados no meio da célula, os 46 cromossomos. Aqui, 23 pares. Depois a gente parte para a anáfase. O que acontece na anáfase da mitose? Separam-se as cromátides. 46 cromátides para um lado, 46 cromátides para o outro. O que acontece na anáfase 1? Separação dos cromossomos homólogos. Beleza? E telófase, a mesma coisa vai acontecer nesses casos. Bom, aí lembrando que aqui nesse caso ainda tem uma segunda divisão, que é idem a essa aqui, tá? Gerando 4 células filhas, cada um com metade do material genético. Bom, essa aula já se estendeu muito, tá? Tá uma aula um pouco grande, tá? Ela ficou um pouquinho maior do que deveria, mas esse assunto eu tentei abordar ele de forma mais concisa. Então essa aula já é uma aula mais demorada, eu não tenho como subdividir, eu tenho que ir do início ao fim. Então era isso, eu espero que tenha sido de proveito para vocês. Estudem para suas provas, para o Enem bastante aí, e aproveitem os vídeos. Muito obrigado.